Olá, professora Crislaine Souza por aqui para mais uma aula para sua aprovação na segunda fase do OAB de Direito Penal. A aula de hoje é sobre prova. Então vamos iniciar. Qual que é o conceito de prova? Prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do juiz. E o destinatário da prova é o juiz, de forma direta, no intuito de formar o seu convencimento, e de forma indireta tem-se as partes como destinatárias da prova, pois convencidas daquilo que ficou demonstrado, aceitarão a decisão. Todas as provas no processo penal brasileiro possuem o mesmo valor, ou seja, o valor é relativo, no qual o juiz deverá avaliar as provas existentes no processo e confrontá-las para convencimento da decisão. E qual que é a natureza jurídica da prova? A prova é um direito subjetivo com vertente constitucional para demonstração da realidade dos fatos. Possui natureza processual. E as provas em espécies? A princípio, toda e qualquer prova deve ser admitida, esteja ela prevista ou não na lei. E são 10 tipos de provas que estão previstas no Código de Processo Penal. O exame de corpo de delito, as perícias em geral, do interrogatório do acusado, da confissão, do ofendido, das testemunhas, do reconhecimento das pessoas e coisas, da acareação, dos documentos, dos indícios e da busca e apreensão. Qual que é o objeto da prova? É o que deve demonstrar aquilo que o juiz precisa tomar conhecimento para resolver o processo. É necessário diferenciar o objeto da prova do objeto de prova. Objeto da prova: acontecimento que deve ser conhecido pelo juiz a fim de que possa emitir o juízo de valor. E objeto de prova é aquilo que precisa ser provado. Cuidado que algumas coisas não necessitam de provas, como os fatos notórios, os fatos inúteis, não têm relevância para a demanda, e as presunções legais. Vamos falar sobre provas ilícitas. O princípio da liberdade probatória não é absoluto. A prova é taxada de proibida ou vedada toda vez que a sua produção implique em violação da lei ou de princípios de direito material ou processual. O gênero são as provas vedadas, proibidas ou inadmissíveis, que possuem como espécies provas ilícitas, que violam disposições de direito material ou princípios constitucionais penais, provas ilegítimas, que violam normas processuais e os princípios constitucionais da mesma espécie, provas irregulares, que são provas permitidas na lei processual, mas que na sua produção as formalidades legais não foram atendidas. A reforma de 2008 mitigou a diferença entre as provas ilícitas e as ilegítimas, com alteração no artigo 157 do Código de Processo Penal, mas a doutrina e a jurisprudência entendem ainda pela distinção. Preclusa a decisão que determinou o desentranhamento, haverá a destruição da prova ilícita. Não existe recurso específico para combater o desentranhamento. Resta a utilização das ações autônomas de impugnação, seja habeas corpus ou mandado de segurança. Nada impede também que a matéria seja discutida em preliminar de apelação. Vamos falar agora sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. Teoria da ilicitude por derivação. A prova ilícita, no caso seria a árvore, tem o condão de contaminar todas as provas que delas são decorrentes, ou seja, os frutos. Existindo prova ilícita, as demais provas dela derivadas, mesmo que formalmente perfeitas, estão maculadas. Esse é o entendimento do Superior Tribunal Federal, ou seja, a ilicitude da obtenção da prova ilícita transmite-se às provas derivadas, que são, assim, igualmente desentranhadas do processo. Vamos ler o artigo 157 do Código de Processo Penal e ver o que ele nos mostra. São inadmissíveis, devem ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas.
salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma forma independente das primeiras. Parágrafo 2º. Consideram-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. A teoria dos frutos da árvore envenenada não é absoluta. São exceções à teoria adotada. Prova absolutamente independente ou teoria da fonte independente. Se existirem outras provas absolutamente independentes das ilícitas, aptas a certificar a autoria e a materialidade delituosa, não havendo nexo de causalidade entre a prova ilícita e as demais, o sistema de contaminação não se efetiva. Descoberta inevitável ou exceção da fonte hipotética independente. Outra exceção. Se a prova que decorre da ilícita seria conseguida de qualquer maneira por atos de investigação válidos, essa será aproveitada eliminando-se a contaminação. Outra exceção é a contaminação expurgada ou conexão atenuada. O conhecimento da prova derivada se deu por um conjunto de fatores, dentre os quais um é ilícito, mas que por si só não é tão determinante para macular por completo a prova secundária. Essa teoria não é adotada no ordenamento jurídico brasileiro. E a última teoria é a boa-fé ou limitação da boa-fé. A prova não seria considerada ilícita em caso dos agentes de polícia tenham atuado destituído de dolo de infringir a lei, pautados por uma situação de erro. Essa teoria também não é adotada no ordenamento jurídico brasileiro. No caso, o policial achava que estava cometendo um ato lícito, mas na verdade não estaria. Não estava. Princípio da serendipidade. A serendipidade é o encontro fortuito de provas relativas a fato delituoso diverso daquele que é objeto das investigações. A serendipidade nada mais é do que buscar determinada coisa, mas encontrar outra. A jurisprudência vem posicionando no sentido de que os fatos novos, advindos pela descoberta do monitoramento telefônico, não invalida a própria interceptação, desde que ela tenha sido realizada de acordo com os requisitos legais e constitucionais, devendo a prova ser considerada lícita. Além disso, os ministros vêm ponderando que a serendipidade não pode ser considerada como ilegal, não podendo toda a prova obtida ao acaso ser considerada nula. Assim, o fenômeno da serendipidade pode ocorrer ainda que não haja conexão entre os delitos e os elementos de informação. Serão encaminhados à autoridade para a realização do procedimento competente e a prova obtida quando do crime achado será considerada válida. Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. É reconhecida a possibilidade de utilização no processo penal da prova favorável ao acusado, ainda que colhida com infringência a direitos fundamentais seus e de terceiros. Deve-se observar a sua real utilidade para a persecução penal e o grau de contribuição para revelar a inocência, além do bem jurídico violado para a obtenção da prova. Havendo desproporção, a prova não deve ser utilizada. Os efeitos são limitados à obtenção da inocência. Então, pelo princípio da razoabilidade, vamos ponderar todos os princípios para ver se aquela prova ela deve ser utilizada ou não para a obtenção da inocência do acusado. Teoria da exclusão da ilicitude da prova. A prova aparentemente ilícita deve ser reputada como válida quando a conduta do agente na sua captação está amparada por alguma causa de excludente de ilicitude do fato, que são as causas lá do artigo 23 do Código Penal. Prova emprestada é aquela produzida em um processo e transportada documentalmente para outro.
é admissível no processo penal desde que haja uma justificativa plausível e a ocorrência do contraditório nesse novo processo. A doutrina entende que, como requisitos da prova emprestada, precisa ter mesmas partes, mesmo fato probando, respeito ao contraditório no processo original, licitude da prova obtida. O STJ, todavia, entende ser imprescindível a ocorrência do contraditório em ambos os processos, mas dispensa a possibilidade da necessidade das mesmas partes para autorização da prova emprestada. Vou trazer um julgado aqui para vocês a respeito disso. A jurisprudência dessa corte afirmou a orientação no sentido de que a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para tanto, independentemente de haver identidade de partes. O contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que é assegurada às partes do contraditório sobre a prova, isso é, o direito de insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente. Afigura-se válido o empréstimo. Essa jurisprudência é de 2017, mas não teve nenhuma outra depois a respeito desse caso, desse assunto, né? Então, nossa aula de provas fica por aqui. Até a próxima aula. Beijos!